Sua integração funciona perfeitamente em Dev. Os testes estão passando, o código está limpo, mas foi para produção, quebrou. 5 sinais que a sua integração vai quebrar em produção. Meu nome é Stefan, eu trabalho há mais de 15 anos na área de TI e eu já vi esses 5 sinais repetirem em vários projetos. Não importa a stack, não importa o tamanho do time, quando a integração começa a quebrar, normalmente é um desses 5 sinais. Eu vou falar em ordem crescente de gravidade e o 5º sinal pega muito arquiteto sênior. Sinal número 1, a sua integração não tem idempotência. Então, o que é idempotência? Idempotência é a propriedade de uma operação de poder ser executada várias vezes sem alterar o estado da primeira execução. Trabalhando com sistemas distribuídos, é muito comum a gente encontrar mensagens duplicadas, porque quando a gente está trabalhando com message brokers, eles preferem repetir a mensagem do que perder a mensagem. Então ele vai ficar tentando armazenar aquela mensagem para você. Vou pegar aqui um exemplo de como isso acontece. Vamos aqui desenhar. Então, o que normalmente acontece? Lá no browser, o cliente está numa loja virtual, ele clica lá em comprar agora, vai uma requisição do cliente para a API coloca aquela mensagem em uma queue, em um message broker, e você vai ter ali um consumidor lendo daquela queue, certo? Aquela mensagem, aquele pedido ou ordem, e ele vai inserir no banco de dados. Um fluxo normal, o que acontece? A gente tem um registro aqui, né? Vou colocar ordem 1, 2, 3. Mas muitas vezes a gente tem um problema de rede ou às vezes até no próprio cliente a gente tem uma falha na rede e o que acontece? O cliente não vê nenhuma alteração na interface, ele clica no botão de reenviar. Então o que acontece ali é o cliente vai enviar a mesma mensagem. Aparece aquela pop-upzinha, você deseja reenviar a mesma requisição. Normalmente o cliente vai lá, sim. Então é enviado aí uma nova mensagem para queue. O consumidor, desculpa, não a mesma mensagem. Então o consumidor lá vai ler a mesma ordem e ele vai colocar no banco de dados. Esse é o cenário de integração sem idempotência. Ele vai lá, vai duplicar a mesma ordem no banco de dados. A gente tem 2 tipos aqui de duplicação ou idempotência, né? A gente tem a idempotência no produtor, a gente consegue fazer essa verificação, validação no produtor e no consumidor. O exemplo que eu vou dar aqui é no consumidor. Vamos pegar aqui um exemplo de uma queue, que eu vou ter um consumidor lendo dessa queue, onde o consumidor ele tem a validação, ele é um consumidor idempotente, e a gente vai pegar um aqui sem idempotência. Eu vou falar muito rápido aqui da stack que eu estou usando, e esse código vai estar disponível para vocês. Eu estou usando aqui .NET 10, eu gosto de trabalhar com .NET, C#. Para minha infra eu estou usando Docker Compose, para subir aqui rapidinho o meu broker e o meu banco de dados para a gente testar aqui. Como cliente eu estou usando o Hash Client aqui como extensão. Eu gosto porque fica mais fácil de visualizar aqui o meu objeto, e aqui mesmo eu consigo fazer minha requisição. Então vamos lá. Eu vou rodar aqui o meu Docker Compose. Vocês estão vendo, eu estou usando Postgre como banco de dados. Vai rodar aqui meu RabbitMQ também como broker. Estou rodando. Vou rodar aqui minha API. O foco desse exercício aqui, esse exemplo, não é mostrar código, então vou passar rápido, mas se você tiver interesse, deixa nos comentários. Fala aí se você quer mais conteúdo sobre código, sobre .NET. Eu faço um vídeo específico sobre Minimal APIs, .NET 10 e ensino para vocês um pouquinho como usar. Então vamos lá. Vou mostrar aqui, vou fazer uma requisição onde o meu consumidor aqui no final ele não tem a validação, ele não é um consumidor idempotente, a gente está chamando de naive consumer, e eu recebo a minha mensagem aqui, mais uma vez o foco não é o código, então eu vou bem rápido aqui.
eu recebo a minha mensagem e salvo a ordem. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo da minha queue, ordens naive, insiro no banco aqui, né? Simulo e realmente faço a inserção no banco. Vamos lá na requisição, faço a chamada, vez, foi lá, processou, perfeito. A gente vai lá no banco, dá uma olhada aqui no meu ordens naive, tá? Encontramos aqui a ordem, perfeito. Mas o que acontece quando a gente reenvia essa mesma ordem? Foi processado novamente aqui, como você pode ver, pedido 1, 2, 3. Então se a gente for aqui no banco, a gente vai lá de novo, a gente verifica o mesmo pedido duplicado, né? Então, apesar de ser uma coisa simples, a gente vê bastante, né? A gente não tem esse trato muitas vezes no consumidor, você está trabalhando em vários serviços, você tem muita coisa ali, quem trabalha na área de TI está sempre trabalhando com muita coisa. Mas agora vamos testar aqui o consumidor idempotente. Então a gente tem um outro endpoint aqui, pra vocês verem, mando ordens idempotente, faço a requisição, a gente vê aqui, pedido foi inserido, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, ordens idempotente, aqui, esse cara a gente vem aqui de novo, envia o mesmo pedido, e aqui ele está falando, ó, o pedido já foi processado. Então vamos ver aqui no banco, aqui realmente não duplicou. Vamos dar uma olhadinha aqui o que foi que inseriu aqui no mensagens processadas. Uma chave aqui estranha, né? E é isso que eu quero falar com vocês, que é a chave de idempotência, que é o que a gente vai usar aqui. Vou mostrar aqui para vocês como a gente resolve isso no código, no nosso consumidor. Então a gente tem lá código bem parecido, lendo daquilo, a gente pega o objeto aqui, e aqui vem o detalhe. A gente cria uma chave de idempotência. Então, uma coisa muito importante é que essa chave de idempotência, ela é um identificador de evento do domínio. Então, é algo que está atrelado à regra de negócio. Ela tem que ser única de acordo com as suas regras de negócio. Ela não pode ser um offset do seu broker, um identificador de mensagem do seu broker. É algo que a torne única para o negócio. Então, você vai ver aqui, e no nosso exemplo, a gente está compondo essa mensagem de forma que a gente entenda a unicidade dessa mensagem, né, dessa requisição. Então, você vai ver aqui que a composição dela é o ID da ordem, o nome do usuário e o valor, né? Daqui eu faço um hash e esse aqui é o meu ID. Então, se a gente der uma olhada aqui, esse message ID aqui é um hash da minha chave composta dos valores da requisição. Eu comecei falando de idempotência, que é um gancho muito bom para o nosso segundo sinal. Segundo sinal, a sua integração, ela até tem um retry, mas pior do que isso, ela tem um retry com todos os seus consumidores, com todos os seus sistemas sincronizados, então criando picos no seu servidor. E a gente vai falar aqui de retry mais backoff mais jitter. São técnicas que a gente vai usar aqui para o seu retry ser mais eficiente e dar um tempo ali para o seu servidor que muitas vezes caiu se recuperar. Retry sem backoff é o seu sistema fazendo DDoS nele mesmo. Então aqui eu quero mostrar para vocês 3 cenários primeiro, para a gente entender visualmente. Então o que é que geralmente acontece no cenário onde a gente tem um retry, mas não tem um backoff exponencial e nem tem um jitter? Então a gente tem um consumidor A, consumidor B, consumidor C e a gente tem o servidor. Geralmente, como é que a gente vê o retry? Né? Em alguns lugares, todos tentando aqui ao mesmo tempo, no tempo T0, espera um segundo, então tem mais um, aí falhou, tem mais dois, tem mais três, e assim por uns 30 segundos. Então você tem ali 30 picos no servidor. Um servidor que está tentando se recuperar, muitas vezes o admin está tentando entrar no servidor, mas como ele está sendo bombardeado, ele não consegue. A gente tem outro cenário que
a gente até tem um back-off exponencial, que já dá uma folga a mais para o servidor. Mas o que acontece é você tem todos os seus serviços sincronizados. Então, ele vai continuar dando pico no seu servidor. Então, aqui nesse cenário você tem os 3 consumidores, seu servidor, você tem o T0 ali, você faz o primeiro retry, falha, então você dá 2 segundos, você tenta ali exponencialmente aumentar o tempo, mas ainda assim você está dando um pico de requisição no servidor, você está ali consumindo recursos importantes para um servidor que já não está respondendo, né? Então, aqui você está dando um back-off exponencial, mas continua dando picos no servidor, né? A gente tem o cenário onde a gente vai ter o nosso retry com back-off exponencial e a gente vai adicionar uma técnica chamada jitter, que nada mais é, ela vai fazer com que os seus servidores tenham um tempo de retry randômico, né? Então você vai ter consumidor A, B e C aqui tentando em tempos diferentes, né? Você vai ver aqui o primeiro tenta 0, o segundo 0.7, o terceiro 1.3 e ele é exponencial também. Ele vai tentar de novo, vai usar ali a mesma randomicidade para testar em tempos diferentes. Isso acontece se você tiver 50 serviços, você vai estar ali, randomicamente você vai estar dando uma respiração para o seu servidor conseguir se recuperar, né? Então para os admins recuperarem o servidor que está caído ali. Então aqui só para a gente comparar o gráfico, você vê que o servidor tem bem mais fôlego, né? O servidor que você está tentando ali fazer o retry. Eu vou mostrar aqui um exemplo rapidinho para vocês. Então vamos lá para o nosso segundo exemplo aqui. Eu tenho 3 endpoints aqui, um para a gente simular o nosso servidor instável e um para retry. Ele até tem uma espera ali de 1 segundo entre as tentativas e a gente tem um backoff com jitter. Então eu vou executar aqui primeiro o endpoint funcionando normal, né? Mas digamos que agora o serviço caiu. Então a gente vai lá fazer o retry sem backoff, sem jitter. Com backoff, mas sem jitter e bombardeando ali a cada segundo, né? Vamos ver aqui quanto tempo ele leva. A gente aqui nesse não tem uma condição de saída, né? Vamos esperar aqui para ver quanto tempo ele vai levar, quantas requisições ele faz enquanto ele espera o servidor. Então, a gente viu aqui que foram 26 requisições até o servidor retornar e ele conseguir, né, se recuperar. A gente vai agora fazer a mesma coisa. Vamos aqui mostrar que a gente tem um endpoint funcionando. Normalmente, a gente tem aqui nesse endpoint, a gente vai simular o retry com backoff e com jitter, né? Então vamos derrubar aqui o servidor e vamos testar agora o nosso retry com jitter, né? Um backoff exponencial e jitter. Então a gente vê aqui que falhou, ele já foi, fez a primeira tentativa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, você vê. Primeira tentativa, a segunda tentativa aqui 4.8, 9.1, você vê que está diferente aqui, ele está aumentando exponencialmente aqui, né? Então, primeira espera, segunda espera, terceira espera, foi lá. Então a gente tentou aqui 4 vezes até conseguir. Olha aqui quantas vezes a gente tentou, quanto a gente ficou consumindo recurso importantíssimo de um servidor ali de produção, e olha aqui a diferença, né? Aqui é importante a gente falar sobre 3 pontos. Então, o primeiro ponto, esse tratamento a gente faz do erro temporário. Então, ele é feito aqui para tratar do tempo que a rede caiu rapidinho, o servidor caiu, mas voltou, ou está com problema de memória, alguma coisa do tipo. O segundo ponto, o stop policy é obrigatório. Então, você tem que saber quantas vezes ali você tenta e quando você sai, você para de tentar, porque se ele falhou ali por mais de 30 segundos, então já é um sinal que você deveria não ficar tentando, você pode estar prejudicando todo o processo, ao invés de ajudar, de tentar ter a sua requisição processada, você pode estar ali derrubando o servidor.
terceiro ponto muito importante é, idealmente, você tem o seu em uma das camadas. Você não tem em todas as camadas ou em todos os passos do seu fluxo, né? Onde cada uma das requisições é processada. Você tem apenas em uma camada tentando resolver aquele seu problema. E eu falei nesse segundo ponto sobre o retry, porque o que a gente faz quando você não consegue processar a sua requisição em um contexto de sistemas distribuídos? A gente falou sobre a idempotência, a gente falou sobre o backoff com retry jitter. Então você tem ali um problema que você consegue resolver a questão dos picos no servidor, né, de Thundering Herd, que é todo mundo ali tentando acessar o servidor ao mesmo tempo, mas o que fazer quando você não consegue processar a sua mensagem? É aí que entra o terceiro sinal. A gente vai falar sobre Dead Letter Kill, que é uma forma de resolver esse problema. Minha requisição falhou, já tenho todo o meu retry bonitinho, mas não consegui processar. Então, o que seria o Dead Letter Kill? Dead Letter Kill é a saída que você tem para você colocar a sua mensagem que você não conseguiu processar em um outro local onde você vai poder inspecionar e ver o que aconteceu, né? Então, se você não tem um Dead Letter Kill, você corre sérios riscos de estar perdendo dados preciosos da sua empresa. Então, dado é o asset mais importante com o qual a gente lida no dia. Vou mostrar aqui primeiro para vocês um diagramazinho de sequência para ilustrar qual problema a gente está lidando aqui. Então, a gente tem um producer, a gente tem uma fila principal e um consumidor. Então, meu producer vai lá, coloca a mensagem na minha fila principal e eu tenho um problema ali com a minha mensagem, alguma validação, alguma coisa falhou e eu fico tentando dizer para minha queue, ei, eu não consigo processar minha mensagem, vou te devolver. E o que a queue faz imediatamente? Ela, tudo bem, você me devolveu, está aqui para você processar de novo. E ela fica aqui em loop. Isso não é o pior. O pior é que a gente tem outras mensagens sendo empilhadas naquela queue e sendo bloqueadas e a minha queue crescendo de tamanho, que é um grande problema também. Qual a solução nesse caso? A solução nesse caso é ter um dead letter queue para suas queues, né? Então aqui o mesmo exemplo, a gente tem um producer, coloca a mensagem na fila principal, errou uma vez, errou duas, errou três, e aplicando o que a gente acabou de falar sobre o retry mais backoff mais jitter, errou ali 5 vezes, o seu consumer ele vai entender que ele não vai mais tentar processar aquela mensagem, ele vai mandar aquela mensagem para um local onde depois a gente gerencia, a gente vê o que a gente faz, que é a nossa Dead Letter Kill. Então ele pega aquela mensagem e fala, ó, vou mandar para cá, não precisa mais enviar não precisa mais enviar para kill. E assim, todas as outras mensagens que estavam ali esperando essa mensagem ser processada vão ser descarregadas normalmente. Você vai conseguir processar normalmente. Vamos lá, ver um exemplozinho na prática. Vamos lá para o nosso exemplo. Aqui para o nosso teste, o que, é que a gente vai fazer? A gente tem o nosso RabbitMQ rodando aqui no background. A gente tem alguns endpoints para simular mensagens normais, mensagens com problemas. Nosso primeiro exemplo aqui, a gente vai mandar uma mensagem válida para a nossa queue sem a Dead Letter Kill, certo? Enviamos a nossa mensagem, tem tudo processado, nenhum problema, pedido processado com sucesso. Vamos mandar também para a nossa queue com Dead Letter Kill, mas a mensagem normal, tudo funcionando direitinho, né? Beleza, até aí tudo bem. Vamos olhar lá como está a nossa queue na interface do RabbitMQ. Ok, vamos ver aqui o administrador. Então, a gente tem aqui nossas 3 queues. A gente tem a nossa queue com Dead Letter Queue e a nossa queue sem Dead Letter Queue. E a gente tem a nossa Dead Letter Queue. Então aqui a gente já testou os Happy Paths para as 2 queues. Agora a gente vai testar uma requisição aqui, menos 100, né, um valor menos 100, algo inválido. A gente vai enviar aqui uma mensagem e ver o que acontece. Então a gente mandou aqui uma mensagem para a nossa queue sem Dead Letter Queue. O que é que está acontecendo aqui? Está tentando
enviar aquela requisição infinitamente, né? Vamos dar uma olhada aqui, o que está acontecendo no código. A gente tem o nosso consumidor aqui, certo? Se a gente olhar aqui para o código, ele está tentando processar, mas o que está acontecendo aqui, ele está vendo que o valor é negativo, ele lança uma exceção. A gente tenta capturar a exceção aqui, dá um delay e diz que a gente não reconhece, né? Então vamos dar uma olhadinha rápida nesse código que a gente está fazendo aqui. A gente está dizendo que a gente não está reconhecendo, a gente não conseguiu processar essa mensagem. Esse delivery tag aqui é o identificador, é o offset da queue, então é o identificador dessa mensagem na queue. Múltiplo significa que a gente está lidando, múltiplo falso, a gente está lidando somente com essa mensagem. A gente não está lidando com as mensagens processadas até aqui, somente essa. E requeue, a gente está reenviando ela para a mesma queue que esse consumidor vai processar de novo. Então você vê aqui processando infinitamente. Vamos lá para o nosso teste aqui, continuar com o nosso teste. A gente vai agora enviar a mensagem para a nossa queue com o dead letter queue, certo? E aqui a mensagem enviou. Ele está tentando processar aqui. Vamos ver o que acontece. Deixar aqui para a gente ganhar. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Tentou 3 vezes aqui com o dead letter queue. O que ele fez? Enviou o pedido. Ele está rodando aqui, mas ele enviou o pedido para that letter queue. Vamos dar uma olhada lá na nossa queue para ver o que é que está acontecendo. Você vê aqui que na nossa queue com that letter queue ele está zerado aqui, cenário perfeito. A gente não tem nada na nossa queue, a gente consegue continuar processando outras mensagens. Aqui na nossa queue sem that letter queue, o que é que está acontecendo aqui? Ele está com uma mensagem sem estar reconhecida, total de uma mensagem na nossa queue, 0 pronta para ser processado. Ele está sempre enviando a mensagem dizendo, ó, não consigo, estou enviando para você de volta. E o que é que a gente tem aqui? Na nossa that letter queue, a gente tem uma mensagem pronta para ser processada. Ela está aqui guardadinha para a gente ter um consumidor que vai analisar, que vai salvar isso no banco, que vai mostrar ali para o time de suporte. Vamos ver agora um outro problema, além desse de estar mandando ali para a fila. A gente vai tentar agora enviar mais uma mensagem, mais algumas. Vamos lá. Para a nossa queue, que não tem that letter queue. Lembrando que ela está tentando reprocessar a primeira mensagem. Ver aqui algumas mensagens. Aí você vê aqui que o pedido foi publicado na fila, né? E mais? Nada além disso. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o que está acontecendo aqui na nossa queue. A gente tem a primeira mensagem, a gente tem um total de 4 mensagens. Ele está tentando processar ainda a primeira. E a minha queue está travada aqui com 3 mensagens. Então vamos dar uma olhadinha aqui no código. A gente já viu que o nosso consumidor sem that letter queue, ele está tentando processar, mas falha e coloca a mensagem de volta na queue. O que é que a gente está fazendo diferente aqui, né? No nosso consumidor com o that letter queue. Você vai ver que a gente está usando o retry, um back-off exponencial, já sendo gerenciado pela nossa biblioteca, que inclusive eu não falei no outro sinal, mas cada linguagem vai ter a sua biblioteca para gerenciar os retries de forma elegante. Aqui no .NET é o Poly. Então a gente tem aqui o nosso retry. E aqui, como é que a gente está gerenciando o nosso dead letter queue, né? A gente tem aqui o nosso processo tentando ser executado. Tentou ali, cadê o nosso retry aqui? Tentou ali 3 vezes, né? Não conseguiu. Mandou ali a mensagem para o nosso dead letter queue, mas como? Verificou aqui, logou. A gente cria aqui um objetozinho que vai ser muito útil para a gente entender o que foi que aconteceu com essa mensagem. Então, a gente vai lá, pega o nome da queue, certo? Que gerou esse problema, né? Onde vai encontrar esse problema, a gente coloca o erro ali. Para quando a gente
olhar lá na nossa queue e quando a gente for processar, a gente ter todos os detalhes. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essa mensagem, a gente publica ela nessa nova queue, na That Letter Queue, certo? E a gente comita essa mensagem na queue que a gente tentou fazer o retry inicialmente. A gente foi lá e falou, tudo bem, agora você está livre. Eu já consegui manipular aqui esse meu erro, essa minha exceção. E a partir daí, quando chega lá no time para resolver, para entender o que aconteceu, a gente precisa de um bom rastreio. Isso é um grande problema que a gente encontra no mundo real. Na hora de ir atrás do problema, tentar resolver, pegar um incidente, colocar ali os detalhes, muitas vezes a gente não tem uma forma muito bacana de rastrear. A gente gasta muito tempo caçando em sistema que chama sistema, API que chama API, e muitas vezes não encontra. Muitas vezes a gente fica perdido ali, e nisso vem o nosso quarto sinal. A sua integração não tem correlation ID. Então, você fica ali procurando entre os serviços e não consegue encontrar nada. O rastreio, os logs, eles estão totalmente desincronizados. Você não consegue fazer sentido do erro que aconteceu. E rapidinho, só para compartilhar, já aconteceu comigo várias vezes. Acordar de madrugada com mensagem dizendo, ó, deu problema no sistema tal, tem que dar uma olhada, e a gente começa a caçar o problema e você encontra muitas vezes a borda onde aconteceu o problema, mas quando você vai atrás, você tem milhares de sistemas, tem várias integrações ali, você não sabe nem por onde começar. Às vezes você não tem diagrama, você não tem nenhum design ali de nada, então é só na raça mesmo. Então aqui só para a gente visualizar, o que é que acontece? Você recebe uma mensagem ali no seu API Gateway, que envia uma mensagem para o seu sistema de ordens, e conversa com o seu sistema de pagamentos, que manda para o seu inventório, e lá no final deu um erro. E agora? Você tem vários logs, imagina que o seu gateway aqui está processando várias mensagens, mesma coisa com todos os outros serviços, eles têm milhares de logs, como é que você vai linkar isso aqui, né? Então, é uma solução simples, mas que a gente vê falta muito nas integrações de grandes empresas. É algo que você tem que exigir, né? Você tem que colocar como padrão, como boa prática, padrão necessário, requisito em todas as integrações e outros sistemas que forem se comunicar com o seu. Então a gente cria um Correlation ID, né? Vê aqui que o mesmo cenário, né? A API ela cria lá, gera um Correlation ID que manda para o seu sistema de pagamento, que manda para o seu inventório, e deu um erro lá no final, você vê lá, tem um Correlation ID aqui. Então, quando você for procurar pelos logs, digamos no mundo real, você está usando um CloudWatch, você está usando um AppSites do Azure, né? CloudWatch do AWS, você tem essas ferramentas de log centralizado e você puxa ali pelo Correlation ID, você vai ter todo o histórico. Isso salva a sua vida em um problema em produção. Isso vai te salvar horas e talvez até dias de caça desse problema, né? Então, o Correlation ID é uma coisa simples, né? Inicialmente parece simples, mas que a gente não vê em todo canto. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático, simples. Então, vamos lá para o nosso exemplo, né? O nosso exemplo aqui, que a gente vai fazer a gente vai enviar aqui um pedido válido, né? Sem Correlation ID. A gente consegue ver aqui mensagem enviada, né, para o gateway, ordens, pagamentos, inventório, notificação, funcionou, beleza. A gente vai mandar agora um com Correlation ID. A ideia é, no seu log, você garante que você tem ali um Correlation ID. Né? Mesma coisa com Correlation ID. Agora a gente vai enviar um pedido que falhou, deu um erro, certo? Você olhou lá o seu pedido, imagina que a gente está falando aqui de um sistema grande, né, com várias APIs, aqui a gente está vendo um exemplo só, deu problema. Agora, a gente vai enviar mais um pedido com falha.
né, com o Correlation ID. Então, você vê aqui a gente tem o Correlation ID. Deu problema lá em notificações. Você pega o Correlation ID, você vai em qualquer canto, você vai no seu arquivo, seu servidor, no seu log de texto, você dá um grep, resolveu sua vida, né? Grep aí para quem conhece, ele faz uma busca ali por um padrão, uma palavra no seu arquivo, resolveu sua vida. A mesma coisa se você está trabalhando com CloudLogic ou App Insights, né? No Azure e no AWS, você consegue ir nas ferramentas de log centralizado, coloca uma palavra-chave ali, ele traz tudo para você, bonitinho, né? Então, vamos aqui tentar simular um pouquinho do mundo real. No mundo real você vai ter algo do tipo várias requisições, certo? Simulando aqui várias requisições. Então, você vai ter aqui, por exemplo, com o seu Correlation ID. Olha aqui, você tem o ID específico do que funcionou e do que não funcionou, como a gente viu, né? E no mundo real você vai ter logs gigantescos. Então, vamos falar um pouquinho aqui do código, como a gente resolve isso. Então, é interessante que o Correlation ID ele esteja propagado todo o seu fluxo, né? Vamos olhar aqui para o nosso post sem Correlation ID, normal, mando minha mensagem. Então, é interessante que eu vou fechar isso aqui, a gente conseguir olhar aqui. Então, no nosso point com Correlation ID, olha o que a gente está fazendo aqui, né? Coisa bem simples. A gente está gerando aqui um guia ID e a gente está propagando, a gente coloca aqui no cabeçalho da nossa mensagem, a gente está propagando esse cara para a nossa queue, né? Para a mensagem que a gente coloca na nossa queue. Colocamos aqui a mensagem na nossa queue. Vamos lá ver o que acontece no consumidor com a Correlation ID. Ele dá uma olhada aqui, né? Ele extrai aqui o meu Correlation ID, beleza? O Happy Path, né? No caminho feliz, ele executa aqui, e a gente está simulando aqui a propagação em vários serviços, né? Ele passa para os meus serviços o Correlation ID. Então, você está vendo aqui Correlation ID, beleza? Passando por vários serviços. Mas, caso ele falhe, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente loga o erro com o Correlation ID. Ele vai estar em todo canto, seu log, né? Nas operações importantes que você quer saber o que aconteceu. Inclusive, leva a gente para outro ponto, que é instrumentalização, né, dos nossos logs. Mas isso é assunto para outro vídeo. Log estruturado é pré-requisito da sua integração. Então, é uma coisa que você não pode abrir mão, você não pode deixar para resolver depois. Tem que estar ali desde o início da construção do seu código. Nos ambientes mais modernos, a gente tem OpenTelemetry, que resolve isso de forma bonitinha e elegante. Já resolve muito desses problemas para a gente e eu posso cobrir isso em outro vídeo. Você fala aí se você quer saber sobre OpenTelemetry. Mas o log, ele só serve para o que a gente está esperando falhar, né? Se você está esperando falhar, você coloca um log ali para te dizer que falhou naquele ponto. E isso leva a gente para o quinto sinal, que é o que mais pega engenheiro sênior, arquiteto sênior, que é a rede é confiável. Você está preparado ali só para os dias bons, você está acreditando que seu sistema não vai falhar, o seu código é perfeito, você está capturando ali todos os problemas, mas quando se trata de redes, meu amigo, calcanhar de Aquiles aí de muita gente. E aqui eu quero listar algumas falácias que a gente sempre escuta sobre rede, ou uma realidade que a gente tenta mascarar no nosso dia a dia, que é a rede é confiável, a latência é zero, a largura da banda é infinita. Já vi isso acontecer na prática. Isso derruba uma empresa. A rede é segura, muito cuidado. Mais na frente a gente vai falar sobre segurança do seu ambiente. A topologia não muda. Existe um administrador. Isso aqui é clássico. O custo de transporte é zero, muito importante. Às vezes é um dos maiores custos da sua infraestrutura. A rede é homogênea. Então, esses são alguns pontos, algumas falácias que a gente sempre escuta. E isso sempre pega o arquiteto sênior, o engenheiro sênior,
porque são pontos algumas vezes muito complicados de lidar. Ele foge um pouco da área ali de código, onde a gente se sente mais confortável, e vai para a parte de redes, que é o pesadelo de muito desenvolvedor, muito engenheiro de software. Então vamos recapitular aqui rápido os 5 sinais. Sem idempotência. 2. Retrai sem backoff e sem jitter. 3. Sem that letter queue. 4. Sem correlation ID. 5. A rede é confiável ou você está preparado só para o Happy Path. Se a sua integração tem 3 ou mais desses sinais, ela não tem problema. Ela é o próprio problema só esperando acontecer. Eu montei um PDF com esses 5 sinais e mais alguns. Eu vou colocar o link aqui na descrição. E é de graça. Eu vou colocar também aqui o link para o GitHub, para você ter acesso a todo esse código que eu fiz aqui, para você testar. E compartilhei nos comentários se você já passou por algum desses problemas, já enfrentou alguma dessas dificuldades, já teve que aplicar uma dessas alterações, alguma dessas técnicas aqui. Eu quero saber a experiência de vocês. E é isso. Obrigado por ter ficado até o final. Eu vou estar postando aqui sobre tecnologia, sobre integrações, código. Inscreve no canal, deixa o like e a gente se encontra no próximo vídeo.